Hoje é o dia que o João, né? Vulgo Gato Preto, né? Contará um pouco da sua trajetória empreendedora, inclusive da pivotagem que fez agora, recentemente, nos negócios, né? E para conduzir hoje, eu vou chamar um grande parceiro, que estamos fazendo aqui uma collab, uma vez eu, uma vez ele, mas que conduziu com muita maestria a última vez, que eu acho que futuramente será ele que vai fazer, eu não tenho a capacidade que ele tem para fazer as entrevistas aqui. Eu vou chamar o Leonardo Elias aqui à frente, a salva de palmas também, e João Chávari, não Gato Preto. Vai, Lu. Sua, viu, Pedro? Tamo junto. Ó, eu vou pôr esse aqui, ó, que aí capta vocês dois aqui, tá? Legal. Fechou? Tá preparado? Preparado. Eu gostei da reação do público quando apareceu sua foto. Obrigado pela recepção calorosa de vocês, tá? Obrigado. Vamos lá, gato. Quer dizer, João. Vamos lá, João. Então, é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o Pedro nos proporcionou de estarmos aqui hoje para compartilhar a sua história de vida e a sua história empreendedora também. E como o Pedro bem disse, contar um pouco dessa sua última aventura mais recente aí, né? Mas antes, como eu disse para você que eu gosto sempre de perguntar, antes da gente saber quem é o João Gato Preto, a gente quer saber quem é o Joãozinho. De onde que você veio, cara? Como é que foi sua infância? Quais foram as referências que você teve ali na sua trajetória de infância, de adolescência, que você acredita que te trouxeram para esse caminho de hoje? Bom dia, Léo. Obrigado pela apresentação. Eu sou nascido e criado aqui em Botucatu. Sou filho de um ex-bancário. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, ele se tornou representante comercial de uma empresa que é a Tortuga, que vende mineral para boi. Quem mexeu com gado aí sabe que é uma Coca-Cola dos gados na época. E filho de uma mãe que era do comércio, vendia sapatos, na antiga Celi Calçados, não sei quem, acima dos 40 aí deve conhecer. e aí quando meu pai foi para Tortuga, minha mãe virou dolar, que passou a criar eu e minha... Então minha infância foi toda aqui, uma infância tranquila e tudo mais. Só que eu sempre gostei da biologia. Sempre fui apaixonado por aranhas, escorpiões. Isso aí eu conto um pouco mais para frente. Mas aos 19 anos eu entro na Universidade Estadual do Norte do Paraná, que é a UEMP, para fazer o curso de Ciências Biológicas. Lá eu conheço o Martin, que fazia veterinária na época. E na faculdade eu fui fazer um estágio. Na verdade, surgiu uma bolsa lá um estágio de patologia no hospital veterinário da faculdade. E quando sobra uma bolsa, você entende mais tarde que é uma bucha, né? É difícil ter um estágio remunerado ali. Mas eu precisava disso porque meu pai mandava certinho o dinheiro do aluguel, das coisas ali. Eu precisava de um dinheiro para as festinhas da faculdade. Eu caio para dentro desse estágio para fazer hemograma, urinálise e tal, e era vinculado com o hospital veterinário. Então, começa aí o primeiro ensinamento que eu tive para a vida empreendedora, que era a questão de compromisso, de dedicação e tal, porque independente da noite anterior, eu tinha que estar lá às 8 horas da manhã, porque o pessoal tinha a população da cidade, levava os seus animais lá para fazer, e a primeira coisa que o veterinário pede é um hemograma. Então eu já tinha que estar lá pronta para fazer isso aí. Então me desenvolveu essa parte do compromisso, de estar ali e tudo mais. Só que no último ano de faculdade, no último semestre, então eu ia levar para a vida isso, fazer hemograma, urinálise e tudo mais. No último semestre da faculdade, o Conselho Regional de Biologia pede que o biólogo poderia assinar os laudos ali, né, dos hemogramas e tal. E aí eu falo, cara, tudo por água abaixo. Porém, durante a faculdade tinha uma turma, uns amigos nossos, que eles iam para uma mata, que era o Parque Estadual Mata São Francisco, tá bem no norte do Paraná ali, uma mata grande e tal. E eu ia com eles para ajudar, tirar uma foto com os bichos, umas onças, umas coisas aradas. E eu comecei a coletar aranhas. E todo dia que eu ia, colocava nos potinhos e por hobby mesmo, assim, sem pretensão nenhuma. Quando acontece isso do Conselho Regional, dessa desanimada do projeto que a gente tinha, eu no último semestre eu descubro que está tendo num outro campus da UEMP,
ia ter um mini curso lá de biologia de aranhas com o pessoal do Instituto Butantan. Aí eu falei, não, tem que ir lá para conhecer esse povo aí, para tentar. Fui, conheci os dois palestrantes lá, são amigos meus até hoje. E eu pergunto para eles, cara, como que eu faço para entrar no Instituto Butantan? Aí eles falaram, cara, você tem que fazer o PAP. Que PAP? Que é o Programa de Aprimoramento Profissional, que é da Fundap. E é isso, Butantan, lá para entrar, tem que fazer o PAP e tem que ter o QI. E aí eu falo para eles, eu tô com material aqui do Paraná, eu preciso para São Paulo para entregar isso para vocês lá. Procuro o Antônio lá, que era o diretor, né, na época. Eu vou para São Paulo, eu fico 3 horas dentro do Instituto Butantan, 1 hora esperando ele me atender, 1 hora conversando e 1 hora visitando lá, e eu fui embora. Falei, caramba, cara. Eu não tinha tempo, eles não tinham lupa lá para eu fazer, pra aprender, não tinha espaço para eu aprender lá naquele dia. Aí eu volto para Botucatu e falo, não, vou prestar esse PAP aí. Aí abre o programa lá, abre as inscrições. Eu vou, presto, dou uma sorte, como eu falei que tem uma questão do QI lá, do estagiário deles lá, que estava já para pegar essa vaga, faltou na prova. E aí eu fiz a prova, fui para a entrevista. Quando eu vou para a entrevista, eu falo, eu sou aquele menino que veio do Paraná, que trouxe um material aqui para você. Tá. E aí eu entro, ele me dá a vaga e eu assumo lá como bolsista. Só que é interessante que a biologia que eu fiz, ela tinha licenciatura e bacharelado. Eu só tirei a licenciatura. No bacharelado, em 2010, meu material todo pegou fogo. Não sei se vocês lembram, teve um incêndio no Butantan em 2010. Fazia 2 meses que eu estava lá. E pegou o meu material, tinha serpentes lá da época do Vital Brasil, que sumiram e tudo mais. Uma negligência ali na época e tal. E eu vi aquilo lá pegando fogo, os bombeiros apagando, e falei, cara, o que eu vou fazer agora? Não tem. Só que isso aí me abriu uma oportunidade, porque praticamente todos os mestrandos, os doutorandos, eles foram para a USP para terminar os estudos lá, e eu fiquei lá, como era o bolsista, fiquei ajudando o pessoal a recuperar a coleção e tudo mais. Passaram-se, acho que uns 1 ano e meio, 2 anos. Na época, o governador era o Geraldo Alckmin. Ele foi e inaugurou um prédio novo das coleções lá, todo moderno, com sistema anti-incêndio, prateleira. Eram as coleções mais modernas agora da América Latina. E a gente conseguiu recuperar muito material. E no meio de uma reunião lá, que estavam os diretores do departamento, estavam uns conselheiros do governador e tudo mais, eu estava no meio. Eu e mais 2 deles falaram assim, a gente precisa rever os cargos aqui dentro, né? Então, vai ter o diretor, os pesquisadores e os responsáveis técnicos ali, né, os biólogos. E eram 3 vagas, então ficou para serpentes, outro pro ácaros lá, e o meu, que era do Araquilis miriapis. E eu assumo aí como biólogo responsável técnico lá deles. Fiquei por 3 anos, era o melhor emprego que eu tive, de longe, era maravilhoso trabalhar lá. E nessa época eu desenvolvo uma outra parte, que foi gestão de pessoas. Porque você imagina um moleque de 26 anos, tendo que coordenar ali um departamento com 30 pessoas, sendo a maioria concursado, com concurso público, eles vêm então querendo encostar a turminha do café e cigarro, que a gente falava. E aí você tinha que chegar para pôr ordem na casa. Então não dava para ser tão rude ali, mas fazia amizade com todo mundo, explicava para eles o que eu precisava e tudo, e a gente conseguiu coordenar ali. Em 2015, abre um PDV lá, que é o Programa de Demissão Voluntário, eu vou e coloco meu nome. Porque eu tinha uma decepção já ali de tentar fazer um investimento, estava tomando pressão em casa, da esposa querendo ir para São Paulo, eu não aceitando muito essa ideia. E aí ela falou, ou você volta, ou eu vou. Não tem conversa. Aí eu fui para a gente ver um apartamento. Na época eu estava saindo junto com os do lajeado. O lajeado aqui era 60 mil na planta. Lá onde eu queria, 450. Aí eu falei, cara, esse lugar aqui não é para mim. Eu entro no PDV, volto para Botucatu. E aí eu volto já meio que para trabalhar com o meu pai, que já estava com quase 30 anos de empresa, desanimado, conhecido na região aí pela venda do mineral. Só que eu entro para ficar 2 anos na Tortuga como preposto dele e assumir todos os clientes, né? E aí entra uma outra fase da vida, que é o aprender a vender. E aí a estrutura da DSM era com um supervisor, nós éramos em acho que 15 representantes aqui na região, que a gente chama de São Paulo Sul, e tinha supervisor, tinha gerente, tinha diretor, e o celular era rastreado, então o cara sabia onde você estava, porque o GPS já apontava se você estava em casa dormindo, que hora que você saiu de casa.
A gente achava até que tinha gravação de conversa, porque era um celular da empresa que eles te davam, ó, fica com ele, põe no bolso. Todo grampeado, sabia tudo que Você sabe dizer tudo. Mas foi muito bom, porque hoje, vender para CPF, vender para uma pessoa normal ali, que entra para comprar um óculos ou uma ração, é fácil. Vai tentar vender para um fazendeiro. O cara que lá tem 1000 cabeças de gado lá, o cara não tá nem querendo ver você, não tem tempo para te ver. Mas tinha que ir no jeitinho ali de devagarzinho e a gente conseguiu desenvolver alguma coisa, só que eu comecei a ter uns desembolsos com o meu supervisor, eu era biólogo, a maioria dali era tudo zootecnista e veterinário, então você tinha aquele preconceito instalado ali e tudo mais. Eu resolvo que eu não quero mais e pego o meu seguro, meus acertos que eu tinha do Butantan e vou comprar ração, uma moto e fazer um delivery no fundo de casa. E aí começa a Gato Preto, em 2016. Acho que foi isso, quase no final de 2016. E aí Bom, cara, aí a história da Gato Preto é isso. Acho que foram 15 mil que eu tinha, era 5 mil para uma moto e 10 mil, que na época 10 mil era bastante dinheiro, eu comprava muita ração. Aí enchi o fundo de casa lá e comecei, foi o primeiro site não era um site e-commerce, né? Era um site catálogo, que eu apresentava para os clientes, aí às vezes o pessoal ligava, mas onde vocês ficam? A gente tem um centro de distribuição aqui no Itamaraty. Não é nada, era mesmo um pallet lá no fundo de casa. Né? E foi um baita aprendizado, só que o meu escritório era na moto, eu tinha uma Burgman, que eu fazia as entregas, eu abria, a Burgman tem um baúzinho, assim, né? Tinha uma caneta, um papelzinho ali, o pessoal ligava, eu parava na entrega, anotava o que ele queria, chegava em casa, embalar. Era uma correria. E a gente cresceu bastante dessa forma. Não sei se quem lembra Hangouts. Vocês não vão lembrar disso, né? Que era o WhatsApp do Gmail ali. A gente vendia por lá. Porque estava em todos os lugares, cara. Porque o delivery, antigamente, ele era aquela disque ração, né? Que o pessoal ligava para a pessoa e, eu quero ração. Tá bom, né? Leva para você. Mas quando não tinha horário, não tinha previsibilidade, não tinha nada. Não tinha... Então a gente chega para fazer uma questão do delivery mais humanizado, mais com previsão, avisando a hora que saiu o pedido e tudo mais. Em 2018, as empresas viram que a gente estava crescendo e aí eles falam para mim, João, pega um ponto, a gente te dá a fachada, te ajuda com prateleira, a gente te dá uma bonificação para você começar com um volume dentro da loja e tal. E eu vou, desenquadro, né, da MEI, vou para a ME, pego um menino que ficou comigo até os últimos dias, que foi o Júnior, e sou eu e ele entregando, e agora temos o ponto físico. E aí foi evoluindo o ponto físico ali, a gente alugou a garagem, depois a gente alugou a parte de cima, e aí entra a pandemia. E quando entrou a pandemia, a gente podia trabalhar normalmente. Para mim, a pandemia não mudou em nada. Eu simplesmente estava para a rua e tudo mais, era até mais fácil, porque não tinha carro para entregar. Você entregava em meia hora, do outro lado da cidade. Foi muito tranquilo. E a pandemia me fez crescer muito, porque quem estava estruturado para o delivery na época era só a gente. A gente, acho que a Petland, na época, que já era a franquia que estava aqui, era 100% pet, se não me engano, na época. E eu cresço até onde eu tenho coragem de fazer boleto. E depois começou a pesar muito, eu falei assim, cara, já está dando toda segunda-feira uma pancada aqui, eu vou pôr o pé no freio. E aí foi bom, porque todo mundo começou a desenvolver os seus deliveries e o nosso crescimento estabilizou. E nesse tempo eu precisei fazer algumas cirurgias, fiquei uns 2 anos fazendo cirurgia, e aí eu ficava em casa quase um mês todo, quando eu fazia uma cirurgia. E eu comecei a estudar mais firme, não a venda online dentro de Botucatu. Comecei a trabalhar com marketplace, desenvolver o site, comecei a entender como que funcionava essa questão de e-commerce mesmo, de mandar para fora de Botucatu. E aí a gente foi se desenvolvendo em cima da Shopee, do Mercado Livre, da Amazon, Magalu, nosso site vendia para fora também, até um ponto que o meu site já estava, o nosso online para fora de Botucatu já era 50% o valor do faturamento interno. Aí eu falei, cara, é isso aqui. Aí eu tiro totalmente o foco da Gato Preto, já tinha uns meninos lá que tocavam para mim com excelência a loja lá embaixo, e eu começo a focar em vendas online mesmo. Fiquei uns 3 anos com isso. E por uma decisão doida, em janeiro deste ano, eu resolvo colocar um totem na frente da loja e falar, não, eu não quero mais o atendimento presencial. Eu preciso metrificar o quanto que eu estou vendendo online aqui agora, para saber quanto que
eu já estava com umas ideias de sair do ponto, ir para um lugar mais organizado, que fosse mais barato, um barracão. E a gente coloca o totem, avisa todo mundo, o totem começa a funcionar. Em junho deste ano, a loja fez 9 anos, e aí eu falo assim, ó, cara, com black na cabeça, com a frase do dia aí na cabeça, com um monte de coisa de... o Pedro falou uma coisa uma vez, que era, a empresa tem 3 caminhos, né? Ou ela passa para o filho, ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela quebra. Não tem outra saída. Então, com isso na cabeça, eu falei, cara, eu vou anunciar. Aí eu cheguei num cara que eu sabia que poderia abraçar o online, que era o Felipe, da Pet House. Aí eu falei, Fê, tô vendendo meu WhatsApp. Aí ele foi lá, a gente viu o WhatsApp, viu o faturamento que dava só no WhatsApp, que eu garanti agora que com portas fechadas eu vendo tranquilamente. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, eu quero a operação toda, inclusive o Júnior. Eu falei, caramba, cara, assim... Porque minha ideia era ficar com o marketplace e fazer outras coisas e tudo mais. Aí eu entrego para ele e falo assim, então tá, então vamos fechar aqui e toda segunda-feira, se acordar sem um boleto agora, cara, aquele monte, é uma delícia. Mas aí eu resolvo ficar uns dias, vou ficar pelo menos um mesinho agora com a família, só tranquilizando, botando a cabeça no lugar e tudo. Foi tudo bem a transação da loja. Deu 3 dias, o Marte... Tem uns amigos que não largam. Tem uns amigos que não deixam você quieto. O Marte falou assim, ó, irmão, onde você tá? Eu tô em casa, eu tava nessa época já vendo... Eu já tava de olho nas estruturas, o Marte, a gente tem uma amizade muito boa, né, de muitos anos e tudo mais. E aí ele fala pra mim, quando começa julho, a gente já meio que começa ali um namoro junto e tudo mais, assim, as coisas. Aí no dia 9, assim, ele falou, cara, onde você tá? Pula aqui pra loja que eu tô sem... Cara, eu vou. E aí, desde então, eu tô no Mercadão, vestir a camiseta, e agora a gente tá lá, casado, as esposas têm ciúmes e tudo mais, a gente fala mais com ela, mas... É um namoro rápido, né? Foi um namoro rápido, assim, a gente se conhecia há muito tempo, mas... Legal, João. Não, mas é a história. Mas assim, você foi contando aí a trajetória da sua vida e você foi destacando alguns pontos que me chamaram a atenção. Quando você fala que estava na graduação e começa a trabalhar ali no laboratório com hemograma, isso. A primeira coisa que você disse que aprende ali foi a ter compromisso. Responsabilidade. Depois, quando você vai pro Butantan, você fala da gestão de pessoas mais velhas, às vezes pessoas que não estão motivadas ali a executar o trabalho. Parte administrativa ali do local. E depois na Tortuga vendas. A Tortuga é vendas. Vendas, né? Então você fala de compromisso, gestão e vendas. Isso. E a Gato Preto veio para você entender o empreendedorismo como um todo, né? Isso. Apesar das particularidades do delivery, do online, mas eu achei muito legal essa trajetória sua, porque tem uma frase, o Steve Jobs falava essa frase, eu não sei se é realmente dele, tem um vídeo muito legal dele quando ele discursa na formatura de Stanford, em 2005, e ele conta a história dele, conta a trajetória dele e diz que quando a gente está vivendo a história, a gente não consegue entender a conexão dos pontos. Mas quando a gente olha para trás, cada etapa da nossa vida vai se conectando, vai fazendo sentido, né? Então, para frente a gente não enxerga, mas para trás a gente consegue enxergar e consegue entender o porquê que as coisas aconteceram. E até essa trajetória, até você chegar no Mercadão dos Óculos, tem essa conexão com o seu passado, né? Porque você conhece o Martin lá no Paraná, lá na universidade, certo? O irmão dele morou comigo 2 anos, na República. E o Martin vivia lá. Já mostrei foto dele jovem. Põe no grupo. Vou Dá para colocar aqui? Já sabe que é possível cometedoras as fotos. Mas isso é interessante, né, João? Porque, de fato, às vezes a gente não está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes a gente não está vivendo, de fato, o presente. Mas tem muita coisa acontecendo agora que pode nos proporcionar algo positivo no futuro, né? Total, Léo. E eu falo para todo mundo, quando eu 19 anos, você vai fazer uma faculdade do quê? Faça. Eu sempre, desde pequena, eu falei, tinha essa questão com peçonhentos, né? Com animais peçonhentos, que eu não sei, pode ter sido esse... Com 8 anos, eu lembro da minha avó catar umas caranguejeiras na chácara e aqui, é o que eu trouxe para você.
E sabe- Inclusive, no aniversário do João, vocês podem dar aranhas de presente, tá? Eu Disse que gosta bastante. Não precisa gastar dinheiro com nada, é só caçar aranha. Até hoje eu tenho elas lá no meu escritório de casa, lá tem os potinhos com minha coleção didática, aracnológica. Então E é isso, a biologia, cara, eu tenho vários, né? A esposa do Henrique, tem a Érica, né? Tem uma galera aí que é biólogo, cara. É um cara assim, quando você se forma em biologia, você sai com um leque de opções, né? Você não sabe, não é um curso profissionalizante. Você tem que sair dali e se especializar em alguma coisa. Só que ela te dá uma visão das coisas. Eu já tive estudo bíblico com o Pedro, que a gente entrou em questões de criacionismo com o evolucionismo junto, que foi maravilhoso o estudo, sabe? Porque o Pedro trouxe a ideia religiosa, eu trouxe uma ideia mais científica. E, cara, maravilhoso. Então, eu amo a biologia, eu acho que é um baita curso, assim, para a vida. Só que é isso, tudo que aconteceu, eu acho que não foi por acaso. Depois que eu tô lá dentro do Instituto Butantan, até mesmo a prova que eu tive que fazer para contratação, porque lá a gente foi contratado pela Fundação Butantan, que é como se fosse a FAMESP, aqui de Botucatu. E a fundação, ela tem que fazer um processo seletivo também. E tinha gente, no Fundap também tinha umas 10, 15 pessoas e tudo mais. Então, isso foi muito grandioso esses momentos. Mas eu me recuso a acreditar que foi tudo maravilhoso assim na sua vida, viu, João? Tem que ter tido alguma pedra no sapato aí. Eu quero saber dos perrengues, dos B.O.s, dos desafios. Principalmente, claro que a vida é cheia de desafios, mas até para alinhar aqui com a situação atual de todos os nossos colegas aqui, todos os empreendedores, nesses 9 anos e um dia, né? 9 anos e um dia de Gato Preto, esse seu crescimento exponencial ali, principalmente sendo pioneiro no online, no delivery, e depois sendo referência, naturalmente, sendo referência ali durante a pandemia para outras empresas, quais foram os momentos de desafio? O que você enxerga como positivo, uma decisão que você teve que tomar para contornar uma situação? Enfim, tem alguma questão muito particular assim nesses 9 anos que você acha interessante compartilhar? Tem. Tirando a intimação. Não, dificuldades, todo empreendedor na dor tem as suas dificuldades. Mas hoje eu não faria do jeito que eu fiz a Gato Preto. Primeiro que a gente estava batendo já o 1 milhão no faturamento do anual, né? Então, você começar com 15 mil, com mercado de 1,23, 1,25, falando no final das contas ali, dava 6, 7% de lucro. Esse é o mercado pet. Então, começar com 15 mil para chegar a 1 milhão anual, com o mercado baixo. Cara, essa era a dificuldade. Era todo dia, como que é? Vendeu o almoço para comprar a gente. Isso.
Então, todo dia era isso. Então, tinha dias que a gente chegava e falava, cara, tem X de boleto para pagar e tem isso na conta. Acelera as vendas aí. Aí vendia tudo, só que daí você está sempre cobrindo um buraco, né? Depois você tem que recomprar, aí você tem que rezar para vender de novo. Então é isso. Então, se eu tivesse um aporte maior no começo, as coisas seriam mais tranquilas. Dava para a gente aumentar a mix, a gente tinha que saber exatamente o que ia trabalhar. Eu não trabalhava com muitas marcas, eu trabalhava com as mais conhecidas, e quando você trabalha com as mais conhecidas, você sofre com a concorrência, né? A gente tinha que vender nos preços dos grandes. Mas o relacionamento foi o que manteve a Gato Preto em pé. Eu tinha um excelente relacionamento com todos os representantes. E uns me ajudavam muito de, João, faz assim, te bonifico, 30, 60, 90, sabe, essas coisas assim, daí vamos embora. Então, eu entrego a Gato Preto para eles sem dívidas, sem nada, dando um lucro, um marketplace, depois que a gente começou a esquentar, e eu tive uma reunião com eles no sábado, e eles estão aumentando cada vez mais, porque agora eles têm poder de compra para petiscos, umas outras coisas que a gente vendia. Então eu falei para ele, ó, compra mesmo, cara, compra que isso vai girar. E o Vitor aí, tem uma galera que é os especialistas dos marketplace, sabe que ruptura é um problema. Então quando a gente tem estoque e o negócio começa a engatar, o algoritmo te alavanca aquilo, cara, que você passa a vender de uma forma absurda. Então ó, eles estão com os estoques nos produtos curva A lá muito bem posicionados e estão vendendo. E eu acho que até o final do ano aí, eles vão dobrar a loja do jeito que eu passei para eles e torço por isso. Não, legal. E isso é interessante da gente enxergar também as estratégias por trás de cada mercado, né? Porque eu, durante alguns anos, acho que antes da pandemia, eu escutava já muita gente falando, não, mercado pet, você tem que investir no mercado pet, é o que está crescendo. Hoje as pessoas querem ser pai e mãe de pet, não querem ser pai e mãe de criança. Então as pessoas vão ter mais pet do que criança, investe nisso. Mas mesmo assim, só quando você está dentro do mercado, quando você está dentro do nicho também, você consegue enxergar essas particularidades, que podem ser desafios, mas também podem ser algo que alavancam o seu negócio. Né? Essa frase sua, Léo, foi divulgada para todo mundo. Só que ninguém percebe que quando sai uma frase dessa, a tendência é que em cada bairro, cada esquina, vai abrir um pet shop ou uma farmácia. Porque quando começa a acontecer isso, as margens vêm ficando cada vez mais estranguladas. E aí abre oportunidade para quem se desenvolver nesse mercado? As franquias. Então as franquias, não é à toa que o mercado aquecido de Botucatu, na parte de pet, trouxe no mesmo ano, foi um dos motivadores meus também de sair do ramo, é a Cobase, a Pets. A Petland já existia, chegou a Pet Camp no bairro, que era esse do meu lado. Então são franquias, cara, para eles os 5, 6% de lucro é muito. Porque eles faturam sei lá quantos milhões por mês. Então para eles é vantajoso. Para a gente, do pequeno ali, né, uma ME, começa a ser apertado. E por isso que hoje, quando o Martin veio conversar comigo, ele falou, cara, eu tô com a franquia do Mercadão dos Óculos. Eu falei, é franquia? Eu falei, é franquia. Então aí sim eu tenho vontade, porque eu vi o que a franquia está fazendo com o mercado. E eu acredito que isso vai ser em todos os segmentos. Tá? Desde mercado, farmácias, pet shop, esses segmentos que giram bastante, né, que tem uma concorrência alta, vai ser posicionado por franquias. Não tem... Mas hoje, como alguém que concorreu com franquias e agora alguém que está dentro de uma franquia, acredito que muitos aqui tenham concorrentes que são franquias. O que você enxerga como, apesar de talvez, tá, a concorrência seja desleal, mas o que você enxerga como vantagem do ME ou do MEI, do empreendedor local, para bater de frente com essa franquia? Mesmo que seja, tudo bem que você vende online, mas mesmo que seja regionalmente. É o relacionamento. Você ser da cidade e conhecer muita gente, você traz essas pessoas para dentro do seu negócio, como bairrista ali, né? Como uma empresa pequena. Então é vir aqui no JEB, é fazer os seus network, essas coisas que vai te trazer o faturamento. Agora, querer competir em leilão de tráfego pago, em custo de estoque, posicionamento de marketing das franquias, é muito difícil. Eles têm uma equipe paga para isso, quando você pega a franquia, eu vejo lá pelo do Mercadão,
O institucional publica pra gente as coisas no Instagram. O que a gente faz é só um videozinho ali para tentar chamar o pessoal, né? É um vídeo mais interno ali e tal. O tráfego, cara, eles mesmos têm o próprio tráfego, o tráfego pago do Mercadão, com as landing page deles, que do jeito que cai, o cara já pega o IP, já vê qual que é a loja, de qual cidade, já transiciona para... Então, é umas coisas que são caras hoje, para uma pequena empresa, que a franquia acaba te entregando. Apesar de algumas questões de tráfego sai do franqueado ali, né, para ser feito, mas eles têm um bom suporte. E o custo? Hoje eu quero trabalhar com coisas que tenham uma margem boa, que tenham um mercado bom. É menos sofrido. Sabe? Você consegue, com pouco que você se desenvolve, você consegue ver dinheiro. Às vezes o ramo pet, cara, você tinha que vender, sei lá, muito para sobrar uma coisa que você achasse interessante no final do mês. Então, isso que hoje eu bato bastante em cima, assim, margem. Então, o seu casamento com o Marte não foi pelo namoro, foi só porque era franquia. Era, né? Ele pouco importa, né? Foi pelo dinheiro. Mas é... Foi. Mas aí... Por interesse... Todo mundo é interesseiro, essa é a verdade. Todo mundo é interesseiro. Eu quero só falar da praia. Vendeu aí, Marcos? Você não fala de coco aqui. Não, a parceria ali é... A gente nem fala em grana, essas coisas, né? A parceria ali foi que eu vi no Marte umas questões que faltavam em mim. E não é nem pelo Mercadão, se ele tivesse vendendo... Não, dinheiro. Não. Não, nem pode. Vocês me quebraram, pô, não é isso. Era as questões de amizade. Pô, vocês conhecem o Marte, sabe do coração, né? Então, quando a gente alinhou a cabeça, no momento algum a gente fala de grana, de coisas, essas coisas, a gente fala em desenvolver junto alguma coisa, crescer junto, expandir junto, porque a nossa cabeça está muito alinhada. Então foi isso que, alguns já sabem aqui, quando eu falei que ia vender a Gato Preto na Black, teve oportunidades de trabalhar com um monte de gente e tudo mais, recebi umas propostas que eram bem interessantes, mas eu tinha uma questão ali de, não só da amizade, mas do alinhamento da cabeça, assim, de pensar igual e os dois estavam com o mesmo foco. Ele tem o Mercadão, as lojas dele, mas eu também pretendo ter as minhas. Então, ele vai me ajudar, eu tenho certeza disso, e eu vou ajudar ele a dar continuidade e expandir essas 3 que ele já tem. Então, vai ser um casamento bom, sem pensar no dinheiro, tá, pessoal? Mas sem desconsiderar também. Mas isso é legal também, porque às vezes a gente quer se aproximar de pessoas que a gente tem um bom relacionamento, né, ou a gente pode chamar de amizade. Então, eu sou amigo do João, eu vou me aproximar dele, eu vou propor um negócio para ele. Mas mais do que o relacionamento, é extremamente importante, mas mais do que isso, que você deixou bem claro, né? De saber o que a outra pessoa quer, qual é o alinhamento da mentalidade dela, do objetivo dela, para ver se as ideias batem. E no fundo, a gente brincou aqui bastante, mas é como um namoro, como um casamento. Não dá só, porque fulano é bonitinho, o Beltrano é bonitinha, eu vou casar. Tem que ter um alinhamento das ideias também para que as coisas possam fluir de uma forma saudável. E até para superar os desafios que vão existir. A gente sabe que eles vão aparecer, né? Quem aqui tem sociedade sabe que se o seu sócio não for bem alinhado ao parceiro seu, a chance de dar errado é muito alta. A gente tem exemplo de um monte de empresa que quebrou por conta de briga societária. Então a falta de alinhamento pode matar um negócio mesmo. Tem que estar alinhado. Eu recebi uma proposta que até na época eu comentei com o Marte. Falei, cara, é assim, ó, o negócio é bom, tal, não sei o quê. É de um cara que tá grande aqui na cidade hoje. Só que a minha cabeça não bate com a do cara. Com o jeito que ele trabalha, com a agressividade que ele tem, assim, para algumas coisas, eu não me senti confortável. Aí foi que eu declinei. Então, e aí você já está até entrando na minha pergunta sobre essa mudança, essa virada de chave na sua vida, de empreendedor para CLT. Essa questão do alinhamento, de estar pensando igual ao marketing, estar pensando igual à empresa, te fez tomar essa decisão, mas também internamente para você, como é que foi essa transição? Porque como você
você bem disse, deu 3 dias, né? Você acordou num dia dono da empresa, no outro dia você já estava CLT lá no Mercadão dos Óculos. Como é que foi essa transição para você? Para isso aí, Léo, tem que fazer a Black. Não dá para te explicar. Então o Pedro tá rindo lá no fundo, mas é onde a gente quebra um monte de coisa, cara. 6 meses, né? Vai dar agora. É uma transformação absurda de mentalidade, de energia. Então hoje para todo mundo que me pergunta, cara, faz o jab lá, mas oportunidade, abriu o Black, pula para dentro. Se você quer evoluir profissionalmente, espiritualmente, tem que ser, porque o Pedro consegue dar umas destravadas na nossa cabeça, que é umas coisas que você fala assim, caramba, cara, é verdade. E a frase do dia, parece que fez para mim essa frase aí. É simplesmente deixar aí e tá tudo bem. Funciona assim. Eu não vou deixar isso para Helena, minha filha. Nem quero pagar gato preto para ela. Então, o que eu tenho que fazer? Vou esperar ela quebrar? Vou esperar as coisas ficarem cada vez mais difíceis? Não, já vende. Tem gente que não comprar. Ela tá saudável. Passa para frente e vida que segue. E sai super tranquilo. É que os mais velhos, né? Quando eu contei isso pro meu pai, porra, vai mudar de novo. Onde você vai agora? Vou pra ótica. Meu Deus. Então é umas coisas assim, sabe? Pula de aracnologia para venda de mineral para boi, para ração de pet, para ótica. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A parte administrativa, a parte de venda é a mesma coisa. Você só precisa acertar o quanto que ele... Finalizou, papai. Finalizou. Mas é isso, gente. Entendi, Kelly. Mas é legal também você trazer essa ideia essa sua tranquilidade com a mudança da profissão, mudança de área, mudança de atuação, mudança de posto também, porque muitas vezes nós como um todo, quem está aqui, quem está assistindo no YouTube, às vezes está com medo de mudar. Exatamente porque, poxa, mas eu investi 4 anos da minha vida lá na graduação, fiz biologia, agora eu vou vender óculos? Ah, não, eu estou regredindo na minha vida. E às vezes essa ideia de regressão ou de estar se diminuindo, ela só está equivocada porque a pessoa tem medo de realmente mudar a rota. E quantas histórias a gente tem, você é uma prova viva aqui na nossa frente agora, mas quantas histórias a gente tem de pessoas que estudaram uma coisa e foram bem-sucedidas em outra, ou que mudaram 3, 4 vezes durante a sua vida diária. Então essa sua tranquilidade, eu vejo ela como muito positiva e muito inspiradora para todos nós. De saber que está tudo bem mudar, desde que não seja uma mudança de qualquer jeito. Você tem um objetivo claro, né? Você escolheu fazer essas mudanças porque tinha um objetivo claro. Já tinha um chão para pisar. Nunca foi na loucura. Quando eu saí do Butantã, eu já sabia que tinha oportunidade de ir para Tortuga. Então, sempre tem que ter um chão. Não dá para... Eu como um lobo, eu adoro planilha, gosto de fazer conta para tudo, não dá para eu arriscar sem saber onde eu vou aterrissar. E existe diferença, né, entre correr riscos e assumir riscos. Então, até a frase de hoje diz isso, né? A decisão que você deixa de tomar pode virar um prejuízo no futuro. Mas não significa também que toda decisão que a gente vai tomar vai trazer lucro, vai trazer sucesso pra gente. Então, você assumiu riscos na sua vida, mas foram riscos realmente planejados, calculados. Às vezes só traz o aprendizado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né? O que você aprende, a sua sabedoria, o seu conhecimento de empreender, de lidar com pessoas ou fazer uma planilha, é o que ninguém vai tirar. Então e é um molde para você. Foi um exemplo que eu tive quando eu falei que ia vender gato preto, das pessoas virem conversar comigo, quer ser meu sócio, quer trabalhar comigo, tudo mais. Então você fala, poxa, eu passo para as pessoas uma questão séria. Então isso me deixou bem feliz. E isso foi aprendizado. Com certeza. Pessoal, vamos abrir para as perguntas, João? Quem aqui gostou da história do João, gostou dos ensinamentos? Levanta a mão. Não gritou. Muito bem. Já começou nesse clima, tem que ficar assim, né? Não perde Quem tá no YouTube não dá para levantar a mão, não dá para gritar, mas dá para clicar no joinha, se inscrever, seguir o João, se inscrever no canal do Jeb. Quem tem perguntas aqui para o João, por favor, levante as mãos e o pessoal vai levar os microfones até vocês. Olha lá o Pedro lá atrás, o Lucas. O Pedro eu tenho medo. Pedro. Então, Lucas, Martin, que é o patrão, cuidado. E depois o Pedro. Verdade. João, cara, primeiro, parabéns.
Assim, eu já te conheço desde o começo do GEB, eu acompanhei essa trajetória, cara, simplesmente sensacional. Assim como você, também sou biólogo, e fazer a transição de carreira é um passo gigantesco. Em 2019 que eu fiz isso, por conta da pandemia. Então, cara, simplesmente sensacional sua história, muito boa. E aí eu queria perguntar para você, agora no mercadão dos óculos, principalmente com toda a bagagem que você traz da Gato Preto, seja marketplace, seja papo com fornecedor e tudo mais, o que você tem ideia de continuar aqui em Botucatu, de ir para fora, que você falou que você tem interesse de ter sua própria loja e tal, o que você pretende fazer? O que o João do Futuro vai fazer? Não, o João do Futuro fica em Botucatu. Eu amo esse lugar. E a minha esposa, ela tá bem estabilizada aqui. Então, a gente sair daqui com família, tudo, dar um tiro sem o chão para aterrissar, né? Então, eu fico por aqui e os planos com o Mercadão, eles estão em off ainda. Mas são coisas boas. Com certeza tem coisa de marketplace, tem coisa de e-commerce vindo por aí. E a gente só precisa ajeitar algumas coisas, o Marte sabe. E depois que estiver alinhado, aí começa. Muito bom. Martin? Bom, parabéns, João. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória de vida. Você sabe aqui que eu sou um fã da sua carreira, de tudo que você conquistou, tudo que você está em busca ainda. Então, assim, deixar claro aqui minha honra, tá? Minha gratidão a você. E aqui é parceiro, Léo. Aqui não tem esse lance de... Tem muitos anos aí. CLT, não. Aqui são Cerveja. dois grandes, bons amigos, né? Eu não gosto muito de falar, mas eu não podia deixar passar em branco essa apresentação que você fez. Me emociona de ver um amigo chegando onde você está chegando, enfim, com uma Obrigado. carreira brilhante. Obrigado, tamo junto. A gente Tá vai fazer bom? coisa boa ainda. Coisas gigantes. Isso aí, parabéns por tudo que você conquistou aí. Valeu, obrigado, cara. Tamo junto. Quem diria, né, que um biólogo ou um veterinário iam vender óculos, né? Pois é, essa é a Ju, sim. E nem é pra cachorro. Não é óculos para animais, exatamente. Aqui, o Rafael. Sou Joe. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado por compartilhar também a sua história. E comentando um pouco até o que o Léo falou, né? Sobre, olha, mas não foi só esse mar de rosas, alguma coisa aconteceu. E eu fiquei pensando na questão quando você falou que pegou fogo lá no Butantã, que estava em São Paulo. Vi bastante no jornal. Você morava lá, né? Morava em São Paulo. E a minha pergunta para você, né, para o João, né? Quando o ser humano é assim, quando ele vê mudanças abruptas ou vê situações adversas, ele se questiona. Quando você viu aquilo incendiando, pegando fogo, você fala, poxa, eu estava colocando minhas fichas aqui. Como você pensou no momento em que aconteceu e o que você fez para mudar a forma de pensar no momento em que aconteceu? Naquela época, Rafa, eu tinha uma estabilidade, né? Porque o contrato da Bolsa era de 2 anos. Então, eles não podiam me mandar embora. Eu sabia que eu estava muito no começo do PAP ali. Então, se eu não fosse ali, eles iam me transicionar para um outro departamento. Talvez não seria o do que eu gostava de trabalhar, mas eu sabia que eles iam dar um jeito. Tinha muita gente envolvida, né? Então, quando aconteceu tudo, tem até umas entrevistas minhas aí. Vocês procuraram no YouTube lá, e vocês até eu falando, foi uma pena. Todo mundo agora dá pause no vídeo e vai decorar. Mas eu tinha uma estabilidade ali. Como era muito recente, e eu tinha acabado de me formar, era meu sonho trabalhar no Instituto Butantan. Então, quando eu entro jogando. Os pesquisadores que eu estudava, que eu lia os artigos, jogavam bola comigo. Aí eu lembro um dia eu sentado no campo, assim, olhando eles jogar bola, eu falei, o pessoal que eu li agora, onde está aí, ó, jogam mal, sabe, umas coisas assim. Então, pegou fogo, era muito recente, mas estava tudo bem. Eu tinha uma estabilidade, eu sabia que eles iam resolver. O Butantan é muito forte, tem muito dinheiro, muita questão política. Aquilo era um problema político. Foi uma negligência que eles precisavam resolver. Então eles iam resolver. E resolveram com excelência, né? Construíram um laboratório lá, um departamento de coleções que não tem na América Latina. Então, e foi o incêndio, se a gente analisa mais friamente, ele foi uma oportunidade.
como foi a oportunidade de o menino esquecer a prova. Ou foi na festa no dia anterior e não teve compromisso, igual você teve, né? Então, não teve o compromisso da faculdade pra... Mas me dá a sensação, João, até você respondendo a pergunta do Rafa, me dá a sensação, e ouvindo você contar a sua história, que você é um cara muito tranquilo, emocionalmente falando. Claro que ninguém é 100% zen o tempo todo, mas me dá essa sensação. É isso mesmo? Você é um cara pé no chão, realmente? Eu aprendi a ser, Léo. Eu era, na época, dentro do Butantan não tinha muito estresse lá, cara. Tinha umas questões só eu gostava, eu era um jovem, morando sozinho, sem pai, sem mãe, eu tinha café da manhã, almoço e janta lá. Eu vivia dentro do instituto, eu não saía de lá, não tinha para onde eu ir. Eu ia para casa fazer o quê? Então eu ficava dentro do departamento, e então não tinha muito estresse. Na Gato Preto, no começo, eu chutava ração. Chutava saco de ração, de raiva, assim, de umas coisas, mas depois você percebe que não tem o que fazer, cara. Esses dias, no estudo bíblico nosso, a gente descobriu um código lá, né, que a gente deve agradecer. Cara, peça e agradeça o dia de hoje, sem ansiedade. Amanhã a gente vê o que acontece. Então é assim que eu tô tocando a vida hoje. Muito bom. Posso? Pode, Pedro, primeiro Paulo, ou você quer ficar por último, Pedro? Vai, fala por último. Então, Paulo, por favor. Ô, João, em primeiro lugar, eu tenho o maior prazer de te ouvir aqui a partir dos nossos primeiros contatos aqui no GEP, né? Te ouvir daí da frente é muito legal, mas... Foi a primeira pessoa que eu conversei. Também conversar face a face, trocar ideia, é muito agradável. É uma experiência muito especial. Conversar com você, compartilhar com você, por causa da sua abordagem amigável e tranquila. Tá? Agora, ouvindo sobre essas várias transições que você fez, você compartilharia conosco quais foram os sentimentos que te habitaram nesses momentos de transições, especialmente os mais importantes ou os mais impactantes para você, para sua família, carreira? Ir para São Paulo. Eu conhecia São Paulo só de pegar Bandeirantes ali e ir para praia. Passava na frente do Parque da Mônica, né? Era no Eldorado. São Paulo era isso para mim. Quando eu vou fazer a primeira prova lá, eu não sabia nem andar de metrô lá, não sabia fazer nada. Cheguei sozinho, eu peguei um táxi da Barra Funda até lá, ficou uma bica, tá? Não, eu falei, cara, nossa, já era o almoço. E depois pedi um táxi lá, porque eu não sabia ideia como que voltava, então não tinha ninguém lá. Isso foi um medo. Ir para São Paulo foi um medo. Mas depois que eu fui aprovado, eu fui de novo para uma entrevista, depois eu fui aprovado e aí eu comecei a caçar a galera, inclusive o pessoal que me deu o curso de Biologia de Aranhas. Cara, passei aí, vou morar aí, o que eu faço? Tem algum suporte e tal? Aí conheci uma turma lá, fui morar com eles. Não sei se vocês conhecem o Azanha Serrareria. O Thiago, o filho dele, foi a primeira pessoa que me deu um lugar lá para morar. O Thiago já era de lá, a gente se conhecia de pequeno. Aí eu falei, Thiago, eu só preciso de uns 15 dias aí só para achar um lugar. Fica aqui. Eu morava no closet dele. E aí, o Thiago foi um baita amigo no começo ali, ele deu um baita suporte. E aí, quando eu arrumei um lugar para ficar lá, eu vou montar uma rap de novo, né? Eu mais 4 lá em São Paulo, aí... Eu acho que a mudança que eu mais tive medo foi de morar em São Paulo. As outras foram tranquilas. Muito bom. Pedro? Bom, parabéns, cara. Eu vou falar irmão porque a gente desenvolveu uma amizade super top, né? Eu já vi de tudo no GEB, tá? Eu já me tornei sócio de pessoas no GEB. Eu já vi pessoas deixarem a empresa e se tornar sócia de pessoas do GEB. Eu já vi pessoas... Eu já vi de tudo. Já perdemos pessoas queridas no GEB e ganhamos pessoas queridas para o GEB. Eu acho que você está dentro dessa categoria de... Até a gente ficou até perdido. E agora, como faz a transição para o GEB? Eu acho que transcendeu. O seu caso transcendeu tudo que já passou no GEB. A gente, continua aí. E até a gente ver o que vai fazer, tá tudo certo, porque não faz sentido nenhum, por causa de uma burocracia de um item, a gente, né? No formato que você está hoje aí, né? Tá. Eu sei até que o Martin não é seu patrão, não é sobre isso, né?
futuramente nós vamos fazer também vamos fazer um negócio juntos aí, né? Mas acho que a grande pergunta que eu queria fazer para você é... A gente fala sobre as 3 fases da empresa, ou você quebra, ou você vai passar para alguém herdar, ou você vai vender a empresa, mas no dia a dia, quando a gente construiu algo 10 anos, 12 anos, 15 anos, o nosso ego fala mais alto. Putz, vou vender, o que vão pensar? Vão pensar que eu quebrei, vão pensar isso, vão pensar aquilo. Então, muita gente deixa de fazer coisas porque, de fato, tem medo, né? Tem medo do próximo dia. Mas, por trás de grandes decisões, tem estratégias internas, tem mudanças internas, tem evoluções internas. Eu queria que você comentasse para a gente. Foi uma decisão que você tomou em quanto tempo isso? E o que mais impactou em você tomar essa decisão? Quanto tempo levou para você tomar a decisão de vendas? E o que mais te impactou, te impulsionou a fazer isso? Vender a empresa, no caso. Ó, Pedro, a decisão de vender, ela já vem pingando na minha cabeça, já tinha alguns meses já. Porque as coisas... Tava tendo pressão de concorrente. E aí eu sabia que o marketplace era muito bom. Só que o meu medo era que eu diminuísse o volume de compra, né, que é o peso, e de ração, e eu queria focar mais em petiscos, essas coisas. Só que eu tinha um medo das empresas depois fossem lá e me bloqueassem nisso. Falaram, não, você tem que puxar umas toneladas aí para a gente poder chegar no preço aqui. Então, eu já vinha trabalhando isso na minha cabeça. Mas quando eu olhei para... Aconteceu um problema interno lá entre os meninos, eu olhei e falei assim, cara, eu não quero mais saber disso. Aí foi por causa de... Não foi nem briga, não foi nada. Sabe quando eu não via mais um jeito de fazer com que eles evoluíssem? Mas isso não é falando mal deles. É uma questão só de que talvez eles não fossem ter a minha cabeça. E aí eu falo, cara, eu acho que não vai dar. Eu não estou com condição para pegar mais uma pessoa, treinar. Eu acho que vai ser uma afronta para eles se eu vou tentar colocar uma pessoa mais meu perfil aqui dentro, assim, que tivesse a minha mentalidade para as coisas. Daí eu olho e falo, ó, chamo eles e falo, a gente vai vender a Gato Preto. Ô, louco, não sei o quê. Eu falei, cara, é melhor, cada um vai tocar, eu vou deixar, a gente vai ver o valor, a gente vai acertar com todo mundo e tudo mais. E para quem que você vai vender? Aí a gente chamei o Felipe chegou, sentou, no outro dia ele resolveu. Então, já vinha batendo na cabeça. E quando a gente vai aprendendo as questões da Black, tem muita coisa que você falava que eu ficava, cara, é o que eu passo, é o que eu tô passando, é o que eu preciso fazer. Então eu fui criando um tijolinho por vez aí desde janeiro, que quando chegou em junho já estava uma casinha quase pronta, faltava só pôr o telhado e resolver. E aí foi o que eu fiz. E essa questão do ego também, eu não sei se eu tivesse quebrado eu sairia triste. Porque é diferente. Eu saí ganhando uma grana. Então, se eu tivesse quebrado, talvez o meu ego ficaria ferido. Mas como eu vendi, ela tá viva, eu fiz questão dele, falou, cara, mantém o CNPJ com o nome, tal, te passo todas as patentes. Eu acho que foi isso que não mexeu com o ego. Foi, não, que ótimo que vai ser bem cuidado. Pô, tá, talvez dobre o valor. E eu acho que, não, eles vão dobrar com certeza. Top. Mostra que a estrutura foi bem feita. Estava bem feito. Estava muito bem organizado. A gente tinha um WhatsApp lá que era sensacional. De lista de transmissões e tudo mais. Muito bom, pessoal. Agradeço mais uma pergunta, Rubia, por favor. E depois o Paulo. Vamos que eu tô estourando, galera. Então. Parabéns. Adorei essa história. Obrigado. E, inclusive, me conectei com ela em vários momentos. E uma das várias perguntas, todo mundo colocou algo com relação à sua carreira, transição de carreira, mas uma coisa que eu percebi em você muito clara, que seus olhos brilham muito quando você fala da biologia. Muito. Então, por isso que eu estabeleci esse rapport, porque eu sou engenheira agrônoma, eu passei por vários percursos, vários caminhos na minha trajetória de vida, e hoje eu atuo com treinamentos, palestras, enfim. E todo mundo me pressiona muito. Ah, mas é porque você é isso, como é que você trabalha com aquilo, sabe? Então as pessoas nos rotulam por um início. E às vezes é só uma sementinha que foi plantada. Mas a minha pergunta para você é, você sente saudade de exercer a sua profissão? Não. A profissão de biólogo, não. Isso aí eu acho que isso é um geral, né?
A gente tá muito orgulhoso. Mas aqui eu me orgulho da biologia, porque quando eu olho para trás, o que a biologia me proporcionou? O Martin, a ida pro Butantan, tudo, os amigos que eu fiz na época de República, os contatos, os professores. E hoje, o jeito que eu vejo as coisas, eu vejo minha filha cutucando a unha e eu falo, tem um monte de bactéria e vírus lá. Sabe, tem a questão de olhar as coisas, olhar a planta, olhar bicho e tal, e saber o que ele faz. Isso me dá um orgulho, porque isso é viver. Então a biologia é isso, estudo da vida. Então esse é o meu orgulho com ela, é o que ela me proporcionou para eu estar aqui hoje. Muito bom. Paulo? João, parabéns pela história, por ser arrojado nesse ponto de não ter medo de mudar, porque isso é muito difícil, né? A gente sair do cômodo ali, do normal para algo novo, né? Parabéns pelo Martin também, vocês são dois cara feras, acredito que vai ter mais sucesso nessa história aí. Minha pergunta é, sua esposa, como que ela é quanto à mudança também? Ela é também... Não, eu vou entrar nos problemas agora. Vamos pra cima? Ou geralmente, às vezes, tem um que mais pé no chão, o outro não, vamos. Como que ficou isso? A gente vai fazer um Talks 2 agora, tá? A partir daqui. Óbvio que ela fica preocupada. Fala aqui que eu casei com um louco. Mas a Ariane me apoia, cara. Ela me apoia em tudo. Porque quando as histórias deram umas invertidas nos últimos tempos, né? Mas eu sempre apoiei ela. Né? Quando a gente começou a namorar, ela estava no Sebrae. E aí depois ela foi para não sei aonde, aí ela foi hoje ela trabalha com o Cine Araújo, com o Marcos lá. E eu tenho um orgulho dela, absurdo, assim, porque, quer sair do Botucatu? Não, aqui eu faço qualquer coisa, mas ela fica lá, porque o que ela construiu lá dentro da empresa dela, a confiança, mostrando os valores dela e tudo mais, onde ela chegou hoje, ela me dá uma tranquilidade para eu arriscar, porque eu sei que ela tem uma estabilidade lá. Então... só que ela fica meio preocupada, né? Comércio de novo? Eu queria viajar de sábado. Mas é super tranquilo, a gente se dá muito bem. O Pedro conheceu, a gente fez os encontros de casais já e tudo mais, então a gente é muito tranquilo. A gente trabalha bastante os dois, então a gente se vê pouco. Só à noite lá, depois com a filha, no almoço às vezes. Isso é bom, porque quando a gente se vê, a gente tá com saudade, a gente conversa, e eu conto as novidades, ela não pôde estar aí hoje, ela tá viajando, mas ela já te mandou uma boa sorte aí. Mas é super tranquilo. Fala pra se inscrever no canal, aí ela vê o vídeo. Oriane, se inscreve no canal, tem o QR Code na tela aqui. E deixa o comentário, deixa o joinha, comentário. E manda lá, amor, te amo. Puxa embaixo. Pessoal, obrigado pela participação, pelas perguntas. Sei que tem mais gente que quer fazer pergunta e o João vai ficar à disposição para responder vocês. Posso, Martin? Chega um pouco tarde. Hoje você vai ficar o dia inteiro só respondendo pergunta. Não estava combinado isso? Hoje é só que ele falou assim, cara, acabando já. É Isoraldo, a hora que tá pegando fogo lá, velho. A Varé, cara, já corre lá, hein? João, eu quero te parabenizar mais uma vez. Já recebeu muitos parabéns aqui, mas eu quero te parabenizar também. Agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia com você, de conhecer mais da sua história, de te conhecer mais também. Vejo que você é uma pessoa realmente iluminada, uma pessoa muito próspera em várias áreas da sua vida e que emana isso, e emana essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade. E até vendo a reação das pessoas que te conhecem, vendo a reação das pessoas nas perguntas, nas partilhas aqui, como você é um cara bacana. Então, quero te parabenizar por isso. Nada é por acaso na vida de ninguém, então os seus resultados são consequência dessa pessoa que você é. Te desejo muito sucesso, que Deus abençoe nessa sua nova jornada, Deus abençoe na sua vida. E peço agora, para a gente finalizar, uma forte salva de palmas para o João. Agora, o cara...